Foco de pressão dentro do Congresso, a reforma administrativa não agrada ao Palácio do Planalto. Quem tem os bastidores dessa história é o Rodrigo Viga. O presidente Lula ainda não concluiu o desenho da reforma ministerial que fará na volta da viagem da África com o objetivo de aumentar o apoio no Congresso Nacional. Foi o que disse nesta sexta-feira, aqui no Rio de Janeiro, o ministro de Relações Institucionais do governo federal, Alexandre Padilha. O ministro confirmou que os deputados Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, e André Fufuca, do PP do Maranhão, serão nomeados ministros. Porém, ainda não se sabe para quais pastas. Segundo Alexandre Padilha, as duas bancadas que indicaram os parlamentares já são alinhadas com o governo federal. Têm votado a favor de matérias de interesse do Executivo no Congresso. O governo quer, com esses dois nomes, reforçar ainda mais a base no Congresso para votações agora no segundo semestre. Nós acolhemos como algo muito positivo o fato de bancadas federais que já votaram no primeiro semestre inteiro, com as propostas de defesa da democracia, de recuperação do ambiente econômico, como a reforma tributária, o marco fiscal, o CARF, de recuperação dos programas sociais. Então, são bancadas que já votaram favoravelmente, já mostraram estarem alinhadas com essa agenda do governo de querer indicar parlamentares indicados pelas bancadas para compor o ministério, reforça o compromisso das bancadas. Sobre a defesa e a vontade do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, de acelerar a votação da reforma administrativa na Casa Legislativa, Alexandre Padilha disse que o governo Lula pretende modernizar, valorizar e reduzir custos do serviço público, mas não pretende destruir a carreira pública no país. Lira manifestou o desejo de votar o texto que já tramita na casa, editado pelo governo anterior. A proposta, inclusive, anterior, que o governo anterior apresentava, você podia extinguir, inclusive, órgãos inteiros sem precisar de uma consulta no Congresso Nacional. Então, nós temos uma agenda, assim, de valorização, de modernização do serviço público, de redução de despesas, mas não de destruição do serviço público, dos trabalhadores públicos do país. Do Rio, Rodrigo Viga. Nelson Kobayashi, e aí? Reforma administrativa ou não? A gente sabe que as reformas são urgentes. A administrativa acho que entra nesse pacote, não entra não? Com certeza, né, Aros? A reforma administrativa é mais do que necessária e, aliás, ela já deveria ter acontecido antes mesmo da reforma tributária, do novo arcabouço fiscal, justamente porque é preciso saber primeiro o tamanho do Estado para depois saber quanto é preciso arrecadar para se manter este Estado no tamanho em que ele tem. E agora a gente tem essa conversa voltando, até por iniciativa do próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e isso vai gerar, claro, muita polêmica. A questão é, qualquer reforma administrativa mexe no tamanho do Estado. E aí, será que o governo federal vai querer diminuir o tamanho do Estado? Dificilmente, até porque o governo progressista, o governo mais à esquerda, tem por natureza ser maior, ele cuida de mais coisas, tem mais funções e isso faz parte deste estilo de governo de esquerda. Mais Estado, menos iniciativa privada. A questão agora na reforma administrativa é que, apesar dessa discussão ideológica de tamanho do Estado, a gente tem muito também que discutir sobre alguns critérios importantes que fazem parte hoje da administração pública, como, por exemplo, uma segurança, uma estabilidade quase que absoluta dos servidores públicos e sem qualquer contrapartida de produtividade, de entrega do serviço, de condições de produtividade, por exemplo, para ascensão na carreira, promoções funcionais, talvez seja algo a se pensar também nessa reforma administrativa. Além disso, também qual a participação do Estado e uma melhoria na questão também de suas estatais. Será que o governo tem que ter tantos braços assim, tantas prioridades ou, na verdade, em alguns casos até exclusividade de exploração da economia? Tudo isso vai ser discutido nessa reforma administrativa. E quando a gente vê o governo fazendo algumas críticas àquele projeto anterior, de que no projeto anterior
haveria possibilidade até de se extinguir sem necessidade de consulta ao Congresso. É claro que eles pegam aquele trecho, aquele artigo, aquele ponto do projeto anterior que é mais fácil de convencer o cidadão de que não é preciso reforma administrativa. Só que esse é um ponto. A questão do governo agora é que ele vai ter que enfrentar essa questão sem necessariamente gostar disso. Para o governo seria melhor deixar do jeito que está, mas a gente precisa sim de reforma administrativa, tomara que isso avance no Congresso Nacional.